Estamos aqui então estreando o podcast literário Rabiscos pelo Margens. Eu sou o Tadeu Rodrigues, estou aqui com a Jéssica Balbino. Jéssica. Nossa estreia, né? Estreia em grande estilo aí com o nosso primeiro episódio do podcast, o Rabiscos. Tô feliz aí com a nossa estreia. Tô feliz de começar um podcast. Demais. A gente conversando aí, a gente indo atrás de podcasts literários, não encontrávamos. E é legal a gente começar, espero que agrade a todos também. A gente chegou para cobrir essa lacuna que tem, né? De podcasts literários. É isso aí. E, bom, para quem não conhece, a Jéssica tem um blog Pelas Margens, que é fantástico. Trabalha de literatura em geral. Começou como literatura feminina e hoje abarca tudo, né? Sim, é um blog de literatura. Começou para falar das mulheres que escrevem e que estão às margens. E aí hoje fala, né, essencialmente sobre isso, mas sobre literatura no geral. Então tem resenha de todo tipo de livro, tem notícia sobre toda a cena cultural, não só literária, mas da música, do cinema, enfim, tudo que está aí pelas bordas. E aí é um pouco disso que a gente vai falar também no podcast. E agora com o podcast, Marges, então. Agora o podcast Hoje a gente está num estúdio bacana aqui, estúdio rock, muito legal. Quem é de Poços, quiser conhecer, gravar, fazer um som, é muito massa, indico aí. Antes de eu indicar que aqui tem chopp no estúdio. Verdade, tem chopp no estúdio, fazer o podcast cara. Tomando chopp. Eu queria apresentar o Tadeu, porque ele não se apresentou. O Tadeu é escritor, é autor de 3 romances publicados, está escrevendo o 4º romance, faz poesias, publica bastante no Instagram. Quem quiser acessar lá, pode ir à vontade, Tadeu F. Rodrigues no Instagram. Lá tem poesias diárias. Sem falar que ele é gato, viu, gente? Então, se vocês ainda não viram essa carinha, eu tenho o privilégio de estar aqui gravando de frente para ele. Depois a gente pode postar uma foto sua. E o Tadeu escreve maravilhosamente bem, vale a pena conhecer não só as poesias, como os romances. Mas a gente não vai falar só da gente, vamos né? falar sobre literatura em geral. O que você está lendo, Jéssica? Ai, desculpa. Eu tô lendo... um livro da Carol Ben-Simon, é o Clube dos Jardineiros de Fumaça. É um livro que ele é bem comentado, assim, especialmente pelos booktubers. Clube dos Jardineiros de Fumaça. Clube dos Jardineiros de Fumaça. É um livro muito comentado pelos booktubers. A Carol é muito aclamada. Assim, os booktubers, da hora esse título, né? Tá rolando uma polêmica no Eu acho que eu sou um pouco booktuber. Eu não, apesar de não postar no YouTube, eu posto no Instagram. Eu sou um instatuber. E aí a Carol, ela é bem aclamada assim na literatura contemporânea. Ela já ganhou alguns prêmios, já foi indicada, né, ao prêmio Jabuti. E aí os livros dela são até esgotados. Esse aqui foi um que eu achei legal, e a capa bonita pra caramba, né? Se você procura na internet, não tem, né, na livraria, enfim, nos sebos. E eu achei numa livraria em Araraquara, e aí eu comprei na hora. É o primeiro dela que eu tô lendo, mas eu tô gostando muito, assim. Ele é bem cinematográfico, então tem muitas imagens no texto, é um estilo de literatura que eu gosto. Foi muito bem recomendado. Quando eu terminar, vai ter uma resenha no Margens. Que legal. E aí depois eu te empresto também. Eu quero, com certeza. Você me empresta muitos livros bons. E você, tá lendo o quê, Tadeu? Eu tô lendo um livro muito legal, chama Minha Vida Fora dos Trilhos. É de uma escritora que chama Claire Vanderpool. Ela tem o livro dela, um outro livro mais famoso, Em Algum Lugar das Estrelas, eu acho que chama, não sei. E ela... Bom, eu gosto muito de estrada, né? Todas as histórias que envolvem estrada eu acho legal. On the Road é um dos meus livros favoritos do Kerouac. Tanto que eu tenho tatuado no braço On the Road por isso. Apesar dele ter virado aí um autor reaça no fim da vida, né? Eu tenho medo disso, eu queria fazer um parênteses, porque várias pessoas que eram subversivas na juventude se tornaram reaças no fim da vida, pois né? Pois é, gente, é um segredo isso, quem tá ouvindo a gente tá autorizado a me dar 3 tapas na cara e me trazer de volta pra realidade diante de qualquer manifestação reacionária em qualquer fase da minha vida. Eu posso ser uma idosa, vocês podem me bater e me trazer de volta pra realidade. Falar, olha, você é subversiva. Eu acho que a vida do escritor acaba copiando um pouco a vida política, social do mundo, porque é um looping, né? Sai esse conservadorismo voltando, as pessoas mais velhas voltam a ser conservadoras ou começam a ser conservadoras depois de um tempo. Será que é o famoso No Meu Tempo, que era bom? Pode ser. Eu tenho medo de me tornar essa pessoa. Eu também, eu não quero, não. Eu acho um porre isso. Quando eu era criança que era bom. Não, eu acho chato. Só o que eu gosto de ler é bom, só o que eu gosto de escutar é bom, só o vinho que eu gosto é bom e só a cerveja que eu gosto é boa. É um porre isso. Eu acho muito pequeno quando a pessoa coloca na descrição dela, eu sou fulano de tal, eu gosto disso, daquilo, e de música boa, e de literatura
literatura boa. A gente sempre fala isso, né? O que é bom? Pois é. A gente até falou uma vez do Paulo Coelho, né? Que ele é tão criticado, né? No mundo aí. Mas, tipo, é um cara que tá sendo lido, que tá vendendo. Eu queria falar isso. No auge dos meus 30 e poucos anos, né? Essa pessoa, a mulher balzaquiana que sou, eu falo agora sem medo que eu gosto de Paulo Coelho. Porque teve uma fase da adolescência que eu lia muito, e eu lia de tudo, e eu li muito Paulo Coelho. E aí, quando eu cheguei na faculdade e falei isso, eu fui muito rechaçada, né? Tipo assim, como você gosta de ler Paulo Coelho, ele nem sabe escrever, enfim, várias coisas. Mas eu acho ele genial do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista de como ele consegue pegar grandes mitos e transformar isso em histórias para serem recontadas. E ele é o único autor brasileiro mundialmente conhecido. Então, se a gente não conseguir aprender nada com isso, acho que a gente está muito pequeno. E envolve também um pouco do complexo de vira-lata também, né? Total. Tipo, ele é reconhecido, então não presta. É popular, então ruim. Eu acho assim que o Paulo Coelho é uma pessoa que lida muito bem com as críticas. Eu posso estar muito errado, às vezes na casa dele ele chora sozinho, isolado, mas o que ele apresenta a público, ele lida bem, porque é um cara que acaba enfrentando as críticas todas que tem, assim, sabe? Eu gosto do jeito como ele se coloca em relação a isso. Eu gosto do que ele escreve, assim, claro que, né, se a gente for avaliar, assim, do ponto de vista geral, poético e tudo mais, enfim, pode ficar devendo. Mas eu acho que ele atinge o povão, e eu acho que não tem como eu ser contrária a uma coisa que democratiza a literatura, que possibilita o acesso, que faz as pessoas lerem. Eu seria muito hipócrita se eu falasse mal do Paulo Coelho. Então hoje eu falo muito sem medo que eu gosto do Paulo Coelho. Eu li a biografia dele, escrita pelo Fernando Moraes. Eu não li essa última agora? Não é a última. Não, é a do. O Hippie é autobiografia. É uma autobiografia, eu ainda não li, mas eu recebi da Companhia das Letras e eu vou resenhar pro blog. Legal. Porque a capa ficou bonita, né? Ficou bonita. E eu gosto, mas eu gostei muito da biografia, eu gosto da maneira como as coisas aconteceram, assim, na vida dele, a trajetória dele. Eu acho que vale muito a pena conhecer. Eu acho que ele é muito incompreendido. Eu tenho até esse medo de, tipo, depois que ele morrer, ele se tornar um cara que genial, assim como grandes escritores de grandes clássicos eram incompreendidos e viram geniais depois. E quando morre parece que... morrer era santo. Teve só uma vez, eu achei uma picaretagem sem tamanho, que uma revista, não lembro qual revista que era, lançou pequenos livros do Paulo Coelho com parábolas, aqueles contos. Sim. Só que assim, eles venderam 10 livros, um por semana. Eu era moleque. E eles começaram a repetir contos, sabe? Então eu pagava por aquilo, né? Pouco dinheiro, sei lá, pegava, contava as moedinhas, comprava o livro e vinha repetido os contos. Eu vi que era para vender e foi uma decepção com a revista, não com o escritor e não com os contos, mas você comprar alguma coisa que você já tinha de um jeito que enganou, assim, foi, acho que é a única decepção que eu tive. As temáticas do Paulo Coelho não são temáticas que me atraem hoje. Eu já li muito também, mas o misticismo todo, mas eu acho que isso não pode ser um carro-chefe de falar que ele é ruim ou que ele não deve ser lido. Eu não acho, também concordo com a sua posição aí. Só finalizando do livro que eu tô lendo, Claire Vanderpool, eu acho que é Claire Vanderpool que fala mesmo. É um livro muito legal que envolve um pouco de mistério, assim. Uma menina, ela é deixada numa cidadezinha para ficar no verão, que o pai dela abandona ela lá. Abandona não, deixa ela lá. E ela começa ela acha uma caixa de charuto, assim, encontra algumas coisas e começa a ir atrás. Não vou contar muito para não dar spoiler, mas é um livro que tem muito de viagem, assim, eu acho isso legal. Tudo que você consegue confabular com estrada, com coisa, eu acho isso fantástico. E eu tinha lido antes desse a biografia do Chaplin, até não tenho o nome do cara aqui, David Robinson, que é o Chaplin, uma biografia definitiva. Então eu vou sair daquela coisa muito penosa da vida do Chaplin, os problemas que ele enfrentou e tal, e fui para esse livro, assim, me deu uma boom na cabeça, me deu uma experiencia bem legal, bem foda, assim. Depois você me empresta. Você falou sobre literatura que fala de estrada, e tem um da Carol Ben-Simon, que acho que é o que eu mais tenho vontade de ler pela sinopse, pelo que todo mundo fala, e é o que eu ainda não encontrei, que eu não consegui comprar, que é o Todos Nós Adorávamos Cowboys. E aí a história, nome bom esse. É lindo o nome, e é a história de duas mulheres que saem, tipo, vão fazer uma viagem, uma coisa meio Thelma e Louise, assim. Que legal, e eu tenho vontade de ler. Então, assim, mas eu não achei pra comprar. Então, se alguém que está nos ouvindo tem e quiser me emprestar ou quiser nos presentear, a gente quer. Acho que você tem caixa postal? Não tenho. É muito chique ter caixa postal. Manda, né? Na Rua Prefeito Chagas 305, sala 404. Pronto, fechou. Eu recebo os livros, leio e depois eu te empresto. Fechou. Vamos falar agora o que eu queria falar com você, que eu gosto muito de falar com você, dos livros que
tem que estar na estante, assim. Eu acho que é uma pauta que a gente pode sempre abordar, né? O ouvinte pode também falar alguma coisa nesse tipo, porque os clássicos estão sempre aí, né? Eu, por exemplo, dificilmente entro numa biblioteca de alguém que lê muito literatura, não livros técnicos, e não encontro um livro russo, por exemplo, um Dostoiévski, pelo menos ali perdido. E o que você acha, Jéssica, que tem que ter? Eu sou uma pessoa estranha, né? Porque eu li muito poucos clássicos, e aí eu vou falar por quê. Embora eu sempre gostei muito de ler, os meus pais sempre leram muito, mas nunca leram clássicos, e assim, em casa nunca teve os livros clássicos. Na escola, eu li o que eu era muito obrigada na escola, pro vestibular, assim, mas eu vim de escola pública também, então não era aquele ensino que te obriga a realmente conhecer, né, toda a literatura clássica, ou mesmo toda a literatura russa. E aí era a fase que eu lia Paulo Coelho, né? Uhum. E passada essa fase, e aí eu entrei para a faculdade de jornalismo, e aí eu lia muito, mas eu lia muito livro técnico, né? E lia muito o que estava ali rolando no mundo. Então eu sempre fui muito mais da literatura contemporânea do que da literatura dos clássicos. Desse período a seguir, assim, eu me envolvi muito com a literatura marginal e periférica, que foi o que me fez. Então eu conheço tudo de literatura marginal e periférica, mas eu conheço muito pouco dos clássicos. E mas aí... acho que não é uma regra também, não ter que conhecer os clássicos. Não, eu não acho isso que seja. É papo de mas aí eu comecei a ler também, né? há pouco tempo. Eu gosto bastante. Mas não é o tipo de, eu não me dedico exclusivamente a isso. Ou tem gente que colocou na cabeça também, vou recuperar o tempo perdido. Não li na adolescência, na juventude, e tenho que ler agora. Eu acho uma bobagem. E aí eu leio, mas eu leio no meu ritmo, assim, até porque tem tanta coisa legal também que está sendo lançada agora e que eu acho que a gente tem que ler. Mas aí eu posso te falar dos livros que, não faltam na minha estante, que eu gosto muito. E aí eu até trouxe um pra gente falar, que é um livro de poesia, que é o da Matilde Campilho, que acho que essa é uma opinião que a gente vai ter sempre, que é a nossa poeta preferida. A Matilde é demais, eu sou apaixonado. Que ela é portuguesa, e eu gosto muito, assim, depois a gente pode até falar mais sobre o porquê que a gente gosta dela, mas aí para além dela, que eu gosto muito o Jockey, né, o livro dela. É Jockey, o único livro que ela tem publicado, é o Jockey. No Brasil, poesias em prosa, assim, fantástico. No Brasil ele saiu pela editora 34, em Portugal pela editora Tinta da China, e eu sei que ele foi recentemente publicado em espanhol por uma editora, acho que colombiana, se eu não me engano. Essa Tinta da China é pequena, mas tem uns escritores bons, né? Acho que ela publica escritor brasileiro também, a Maria Ribeiro, eu acho. Sim, e as edições são lindas, né? Vale muito a pena. Eu não conheço a edição do Jockey na Tinta da China, só na 34, que é bem simples, e a 34 tem uma carga valorativa muito grande, né? Eles publicam umas pessoas muito boas. Sim. Né? Não, e o livro da Matilde, eu acho que é assim, uma das melhores coisas que aconteceu na poesia de língua portuguesa, sei lá, nos últimos anos. Ela veio pra Flip, né, quando ela estourou no Brasil, porque a Matilde, eu acho que o que chama a atenção dela não é nem só a poesia, mas o jeito que ela declama a poesia. Ela tem um sotaque português carregado, e eu acho que quando ela fala, dá vontade de ler. Eu gosto muito da oralidade, e isso me pega muito, porque quando eu comecei a ler, eu não gostava muito de poesia. Eu gostava de ler, mas eu não gostava tanto de poesia. E o que me trouxe isso foi muito rap, foi muito essa proximidade com a poesia falada, né? E aí depois os saraus, a literatura marginal e essa retomada da oralidade. E isso desperta muito o desejo de ler, porque muita gente fala, eu não gosto de poesia, não gosto de literatura. Aí vai num sarau, fica extasiado, porque tem muita carga, né? É todo o corpo ali falando, é toda uma voz, e aí você fala, nossa, isso encaixa muito. E eu acho que isso encurta também um pouco a distância, né? Eu gosto muito. E a Matilde faz isso com excelência. O sotaque português dela é maravilhoso, embora ela tenha vivido, acho que 3 anos no Brasil, e ela não fale tanto com sotaque. Ela fala para gravar os poemas, mas ela consegue falar como uma pessoa que é nativa. Né? Parece um bate-papo o livro da Matilde, né? Parece que você não sabe o que você vai encontrar, porque até a métrica, as pontuações, ela faz cada hora de um jeito, né? Eu acho isso que isso é cativante, porque não é desleixado, mas é íntimo, é diferente, é uma literatura íntima, é isso que eu sinto com ela. E eu aprendi a ler muito poesia falando. Eu
livro de poesia eu leio em voz alta. Eu acho que eu consigo absorver mais. Eu tenho esse costume também e eu gosto, acho que a gente absorve muito mais. E é isso, acho que a oralidade ela traz um mundo novo, assim, pra poesia. Eu acho que ela ressignifica muito e acho que por isso que também os livros de poesia têm alcançado posições aí nas listas de mais vendidos. Muita gente, porque sempre foi um gênero também que foi subjugado, né? Assim, dentro da literatura foi subestimado. E agora ele tá na lista dos mais vendidos. Tem vários livros de poesia que estão na lista dos mais vendidos. Sabe o que eu acho engraçado, que fica ruim? A gente já conversou sobre isso. As pessoas que querem imitar Matilde Capilho declamando. Gente, eu acho péssimo. Parem. Por favor, parem. Ruim, não tentem imitar a Matilde. Tem uma pessoa que grava uns vídeos pro YouTube e aí ela faz... ela não só imita a Matilde, como ela faz umas poesias e tenta fazer como a Matilde. Tá. E aí ela copia as poesias da Matilde. E Nossa, assim, é difícil demais. Eu tenho vergonha alheia. Porque difícil. fica muito feio, assim, não tentem imitar a Matilde Campilho, ela é única, ela é maravilhosa, assim... Ela é imbatível. Ela é imbatível, não tentem, consumam a Matilde. E eu até fico pensando, porque ela é meio inacessível, assim, né? É difícil achar. Ela tem um canal no YouTube que tem uns 10 vídeos no máximo. E eu fico pensando se ela não se arrepende de ter feito isso. Pode ser. Porque, na verdade... As pessoas procuram ela, né? Muito. Não acham, mas procuram, né? E esses poemas dela eram poemas que ela mandava como notícias, né, para Portugal, porque como ela estava morando no Brasil, então ela filmava algumas cenas do cotidiano, editava, punha a voz e mandava. Então, de fato, são cartas, né? São conversas, por isso que é tão íntimo. E aí as pessoas ficam loucas, né? Mas eu entendo, porque você quer saber mais da Matilde. Ela tem um podcast também, né? Tem um podcast, mas meu sonho, Matilde, se um dia você ouvir isso, vem tomar uma cerveja com a gente, pode ser um chopp aqui no estúdio. Será que a gente não consegue trazer ela pro Flip Post? Tem um festival, a gente já tentou, ainda não conseguiu, mas tá assim, em aberto. Prometo que eu convenço a curadora do festival a trazer a Matilde, porque seria muito maravilhoso. Quem estiver ouvindo não conhece, digita no YouTube aí, vai encontrar umas declamações dela fantásticas. Inclusive, eu tava vendo uma entrevista com ela, até perguntaram na época alguns autores latinos. Eu comecei a ler bastante gente latina, eu não lia, mas eu comecei a ler poesia latina, eu comecei a ver muito brasilidade nos peruanos, nos argentinos. Eu li o clássico lá, o Borges, né, o Lhosa, o Galeano, esses aí eu lia. Mas eu comecei a, por exemplo, fui ler o Roberto Bolanho, que eu não conhecia, Os Detetives Selvagens, é muito foda, é um puta livro legal. Aí eu fui ler o Antônio Cisneros, que eu não lembro a nacionalidade dele, mas eu não sei se eu anotei, mas ele tinha ele é peruano, o Antônio Cisneros é peruano. Quando eu li também aquele que é Realismo Fantástico, o Pedro Páramo, que é o Juan Rulfo, que ele é mexicano, se eu não me engano, e eu falei, cara, como que a literatura, o Gabo, né, que é o meu favorito de todos, como que a literatura latina é foda, né? Eu queria falar aqui de clássicos, eu li alguma coisa, então eu li Gabo, Saramago, já é clássico? Pode ser considerado clássico? Já morreram. Então eu li. A louca. Um dos meus romances favoritos é do Gabo, o Amor em Tempos do Cólera. Eu acho incrível. Isso não é spoiler falar, né? Porque não, pode falar, Mas o final do livro, quando tem toda a trama pra ele ficar com ela, ele fica rico, a mulher fica viúva, ele trabalha com negócio de navio, a hora que ele faz toda a viagem, ele volta. Aquela volta da viagem, eu falei que aquilo é uma declaração de amor que é incrível. E o Gabo tem que estar sempre num lugar de destaque, porque ele é foda, ele é muito foda. Eu acho que é bem o momento da literatura latina também. Eu vi que a Todavia tá publicando alguns autores latinos, e a Todavia é uma editora que eu gosto muito também, que é uma editora nova. Eu li a da Giovanna Madaloso, Tudo Pode Ser Roubado, que é fantástico. Fantástico, a gente pode falar depois. Inclusive a gente pode gravar com a Giovanna um dia, porque ela é bem fantástica. A gente tá querendo, né, falar pro ouvinte aqui, fazer uns inserts de telefone, ligar para algumas pessoas aí da literatura, que eu acho que a gente conhece bastante gente legal que dá pra falar. E aí quem tiver sugestões também é só mandar no contato @margens.com.br, que estamos abertos. Mas eu gosto muito da literatura latina. Eu acho que a gente tem uma barreira, que é a barreira linguística, que a gente não se aproxima tanto de todos os países que estão aqui na América Latina. E deveria, porque a gente tem muita proximidade, muito mais proximidade com eles. E não lê tanto, né? A gente lê mais os europeus. A gente lê muito mais os europeus e, enfim, o que vem, sei lá, o que é norte
norte-americano, muitas vezes, verdade. do que o que é latino. E eu gosto bastante, eu gosto muito do Juan Pablo Villa-Lobos, que eu acho que ele já até morou no Brasil um tempo. Eu gosto do... que eu falei, né? Eu venho sempre do contemporâneo, mas tem um autor mexicano que também vive no Brasil, que é o Alejandro Reis, e ele tem um romance lindo, chama Rainha do Cine Roma, que me lembra muito Jorge Amado, em Capitães da Areia. E é muito legal, Eu então não conheço, fica cara. essa Como que ele dica. chama? Alejandro Reis. Ele também é um pesquisador de literatura marginal e periférica. Ele tem um outro livro que chama Vozes dos Porões, que é um estudo, acho que foi a dissertação ou a tese dele, e que é bem legal. E ele é uma pessoa super acessível, e esse livro dele, A Rainha do Cine Roma, é muito bom. Acho que fica essa dica. Eu acho muito legal isso, porque os latinos, assim, a gente ouve pouco falar, e quanto mais divulgar, mais a gente se encanta. Eu comprei os Sete Pragas, depois daquela editora que fechou, da Cossack Naif, do Antônio Cisneros. O livro é lindo, ele é de pano, ele é laranja, assim. Cara, eu fiquei encantado. Falei, onde que eu tava que eu não tô lendo esses caras, entendeu? O Pedro Páramo, quando eu li o Juan Rulfo, que é o mexicano, foi uma surpresa, que eu lia 100 Anos de Solidão, do Gabo, com o Realismo Fantástico, que eu achava muito legal. Eu achei muito legal o jeito que o Gabo colocou. Mas o Realismo Fantástico do Juan Rulfo, com o Pedro Páramo, é um livro de 80 páginas, 70 páginas, é ridiculamente pequeno, é difícil até de achar também. E é um livro que mexeu tanto comigo, que me inspirou até a conhecer mais o universo do Realismo Fantástico. A gente ouve falar em filme e tal. Sim. E é latino, tá aqui pertinho da gente, tá aí. Eu acho que eu não sei se ele tem mais livros assim. Não conheço. Outro que é latino e eu gosto muito é o Pedro Juan Gutierrez, que é o autor da trilogia Sujas de Havana. É um autor cubano, né? Como o nome já sugere. E sim. É muito bom o livro dele. Essa trilogia, na verdade é uma trilogia, mas é um volume único. E recomendo muito. E tem uma outra autora cubana, ela chama... Eu não sei se é Diana ou se é Diana Chaviano. E o livro é... Diana Chaviano. Daina Chaviano. O livro chama A Ilha dos Amores Infinitos. E aí também é um livro que se passa em Cuba. Que bonito esse nome também. É muito bonito. E aí tem toda uma questão geográfica de Cuba e de imigração. O cubano é um romântico, né? É um romântico. E traz o realismo fantástico também para o livro. Então, eu gosto bastante. Acho que é uma dica legal. E é um livro escrito por uma mulher. Você falou de Cuba, tem aquele poeta também, o Reinaldo Arenas, lá de Cuba. Reinaldo Arenas. Que tem a autobiografia dele que virou filme, que é o Javier Bardem, eu acho que faz ele, o poeta. Esse eu não vi o filme. É muito bom. Vale a pena procurar. Hemingway vivia em Cuba, né? Então... Hemingway vivia em Cuba, inclusive, e criou, né, o drink, né? O Hemingway tem sido criticado aí também, né? Nessa leva de... Não acompanhei, por quê? Uma denúncia de... Tem alguns pontos machistas dele... Ele tem sido criticado. Aliás, muitos se mexeu no passado aí de alguns escritores, tem levantado, e até levanta a lebre, né, de até que ponto a gente pode ir com uma obra sem confundir com o criador, assim, né? Que tá se falando muito disso, né? Sim, hoje eu até tive uma conversa com um colega meu, que é escritor, que é o Rafael Galo, que a gente tava falando sobre isso, assim, porque eu acho que, né, essa é uma linha realmente muito tênue, mas, por exemplo, você não pode confundir, sei lá, você fez um conto e no seu conto o seu personagem é um personagem escroto e machista. É um personagem, assim como o Manuel Carlos escreveu uma novela que tem um personagem que é um idiota babaca. E aí um ator faz esse personagem. E o ator não necessariamente representa o que o personagem é. Assim, e nem como o escritor, né? O escritor não representa. Aí eu acho isso super ok. Agora, quando a personalidade do escritor que está sendo ali denunciada, está sendo colocada em xeque, tipo, o escritor é uma pessoa desprezível... Aí isso eu acho complicado. Eu acho que eu fico meio receoso de assistir alguma coisa, mas assim, eu acho que se olhar de perto, todo mundo tem muitos problemas. Então, se a gente partir desse pressuposto... Não, claro. Muito não, se você for muito melindroso também, você não vai consumir, você não vai gostar mais de nada, de ninguém. Mas alguns casos específicos são mais complicados, sérios. né? Eu fiquei meio assim, por exemplo,
com o caso do Woody Allen, que eu amo os livros do Woody Allen. Eu gosto muito dos filmes do Woody Allen. Só que eu fiquei não meio parei de assistir. também. Eu confesso que eu não parei de assistir, mas eu, decepcionada, porém não surpresa. O Polanski, né? Também tem aquela onda, né, de boicote que eles falam. Eu acho complicado porque eu quando tem esse escândalo, alguma coisa ligado muito ao caráter do autor, a gente fica meio ressabiado. Você fala assim, parece que você pode escolher outras coisas, né? Eu acho que perde-se um pouco do encanto, né? Eu acho que porque o artista, enfim, o escritor é sempre aquela coisa meio intocável, né? E aí ele tá num outro lugar. E aí quando isso se aproxima e esse mundo se choca com o teu, e ele pode cometer atos tão bárbaros quanto o teu vizinho, né? Sei lá, quanto uma pessoa que você conhece, ou uma pessoa que tá no noticiário, na página de polícia, que você não quer ver aquela pessoa, isso te choca, né? Eu sempre costumo brincar, né? Porque a gente vem de uma cena que tem muitas denúncias, né, de machismo, assim, enfim, de abusos, crimes, né? De abusos e tudo mais. E aí a pessoa fala, mas a gente tem que separar o artista da obra. Aí eu falo, bom, o Temer, né? O Michel Temer, que está presidente, nosso poeta, né? Usurpador, nosso poeta, Michelzinho Temer, né? Que é um poeta, né? Fica à vontade com a água. É um poeta, né? Ele acha que ele é presidente, ele acha que ele é poeta, ele acha que ele é um monte de coisa. Inclusive, né? Se o pessoal da psicanálise dependesse do Temer, ia morrer de fome. Tem um perfil no Twitter muito engraçado do Temer poeta, né? Você já viu? Já vi, acho maravilhoso. Muito porque as poesias do Temer poeta são muito melhores do que a do Michelzinho Temer. É igual aquele perfil do Showroom Poético no Instagram que você me mostrou. É maravilhoso, a gente pode comentar muito dele. Podemos. Mas voltando, eu falo, o Temer é uma pessoa desprezível, é um ser humano desprezível. Supondo que a poesia dele não fosse, que ele fosse um bom poeta, a gente ia consumir a poesia do Temer porque a poesia é boa e a gente tem que separar o poeta do homem, ou a gente ia continuar desprezando ele porque ele é um usurpador, um canalha, enfim, tudo. Eu acho que a lição fica assim, cada caso vai ser um caso mesmo, do clichê mais sábio que tem. Claro que se você conhecer eles, é uma frase clichê, mas se você conhece seu ídolo, você passa a ele não ser mais ídolo seu. Eu acho que essa frase é verídica, porque tem muito colocar o seu ídolo no pedestal, achar que ele é perfeito, né? A própria Matilde, achar que ela vai ficar poetizando 24 horas, né? E não é isso, né? É muito mais pé no chão, assim. Então eu tenho minhas ressalvas. Eu acho que o escritor não necessariamente quer ter uma personalidade muito amável, né? O Borges falava uma frase que eu gosto pra caramba, que fala que o escritor, ele quer escrever o livro para se ver livre dele e jogar no mundo e pronto, acabou. E isso pode ser interpretado da forma que eu não desprendi da minha obra, eu não preciso dela aqui do meu lado, eu não preciso falar com ninguém. O que é um erro também, porque a sociedade exige aí o compartilhamento, exige que a gente esteja junto, esteja compartilhando, seja felicidade, seja tristeza, seja tudo, né? O Victor Heringer também, que faleceu recentemente, que é um escritor carioca que estava na sessão, acho que é Glória, o livro dele. Teve o último agora pela Companhia das Letras, que com o falecimento dele, ele é jovem, acho que tinha minha idade, 30 e poucos anos. O Victor é um cara super discreto, assim, e ele fazia uma coisa que eu achava engraçada no Twitter, que ele escrevia o Twitter e no final do dia ele apagava todos os tweets, ele não deixava, e não por não deixar rastro, mas justamente por conta das discussões que ele levantava para não ser usada depois contra ele. Ele já falou isso algumas vezes, que eu lembro de lê-lo falando isso, para não ser usado contra ele depois de um contexto ultrapassado, depois de um tempo, né? Que se pegar uma que eu pensava há 10 anos que eu penso hoje. Então, a gente se policiar muito, assim. E a gente que produz conteúdo, né? Que escreve, que publica, perde o controle, né? Eu não sei quem que vai ler meus livros, eu não sei quem que vai enxergar meus livros. Você sabe disso, que você leu meus livros antes de eu publicar. Eu tinha essa preocupação e tenho essa preocupação. Que eu não quero passar o ar de que eu tô sendo cuzão, que eu tô fazendo uma coisa... Eu acho que, assim, esse é um medo que pauta muito a gente, especialmente pelo momento acirrado que a gente vive e de disputas de narrativas tão... enfim, isso tá muito no topo, né? Assim, isso tá muito efervescente e
ao mesmo tempo que pode ser muito bom, pode ser muito ruim, né? E é isso, acho que cada caso é um caso, né? Eu tenho tentado, né, não julgar tanto, eu tenho tentado, sim, de fato, consumir o que eu acho que é bom, mas tem isso, né? Enfim, as pessoas também, a gente está lidando com pessoas que são humanas, né? Então as pessoas erram, né? Algumas aprendem, outras não, e aí a gente vai seguindo. E disso tudo, acho que a gente pode voltar na Matilde, até para encerrar, né, essa parte de Matilde que a gente tem falado, que numa entrevista ela fala, né, que a arte para ela salva um minuto, e aí esses poucos minutos que são salvos pela arte, eles salvam os dias, né, e salvam vidas. Então eu acredito muito nisso, né? Eu acho que a gente seria muito mais miserável se não fosse a arte. É claro que a gente não pode depender da arte do Temer, né? Para nenhuma delas, né? Nem a boa, nem aquele... Nem enfim, nem a poética, nem a que ele faz enquanto presidente. Mas se não fosse a arte, como é que a gente ia estar, né? Se a gente não pudesse ler um livro, enfim, ler uma poesia, que miséria que seria. Que merda, né? Eu até falei com a Giovana Mandaloso quando ela veio, você que me apresentou ela, o livro dela Tudo Pode Ser Roubado. Aliás, eu tenho lido muito mulheres também, eu acho que isso está muito legal, que está tendo essa onda da gente ler mais mulheres, e eu acho isso fantástico, talvez para corrigir uma zoada histórica. Acho que é um reparo também. Histórico mesmo, né? E que bom que você tem lido e tá falando isso, porque muitas vezes isso nem chega, né? É tão usual e é tão comum a gente ler homens que a gente desconhece, se a gente não vai atrás, se a gente não cava o que tem de mulheres, não chega pra gente, né? Então, eu acho que algumas pessoas, a Chimamanda Adichie, que quando ela apareceu também com os vídeos, ela também levou pro mundo, assim, né? Um pouco da visão. A Giovana, até estava conversando com ela no backstage, ela comentou até de eventual, porque tem a personagem principal, que é a Rabudinha, que é uma menina toda gostosa e tal, que ela, até perguntei para elas se ela teria essa preocupação também. Ela falou que tem um pouco, porque realmente algumas pessoas podem achar que ela, como mulher, está objetificando uma mulher e tal. Então é muito complicado. Hoje em dia está todo mundo muito odioso, né? Sim, eu acho que o grande problema é esse. Eu acho que a gente pode trocar sobre isso sem destilar ódio, né? Eu acho que quando você já chega disposto a não ser um cara machista, você já chega disposto a não cometer erros, isso já é meio caminho andado. Se você falar, você pode ler, ver se eu não estou sendo machista, pedir para mulheres lerem, enfim, se você escreve sobre um personagem que não é dentro do teu lugar de fala e você pede para outra pessoa ler, isso é bem legal, assim, acho que isso humaniza um tanto da tua arte e o risco de você ofender alguém fica menor, né, porque também tem isso, às vezes você está escrevendo despretensiosamente e está ofendendo uma grande camada da sociedade, sem nem imaginar que você está fazendo isso, porque velado, porque é velado, porque é enraizado, porque é estrutural, machismo, racismo, tudo isso, os grupos privilegiados muito pouco se dispõem a ouvir o outro, né? Então quando você se dispõe a fazer isso, eu acho que já é bem legal, e a gente falar sobre isso é importante também, né? Entender que a gente pode errar, que a gente não tem essa obrigação de ser perfeito o tempo todo, né? E quem também, às vezes, é ofendido por isso, não que a gente tenha o papel de educar, né, homens enquanto mulheres, educar racistas, né, enquanto as pessoas negras, mas acho que dialogar, né, abrir essa troca, acho que a gente só aprende e evolui com isso, né? Eu tenho revisto muitas atitudes minhas e tentado melhorar. Eu também, constantemente, porque é coisa que você acha que é comum, né? Inclusive, você foi muito responsável quando eu escrevi Entrelaçadas, que foi é um livro que tem 3 mulheres, né, protagonistas, e eu tive muito receio de escrever. Eu não ousei fazer em primeira pessoa, claro, mas a partir do momento que eu comecei a escrever eu tive muito medo, porque eu queria escrever com mulheres protagonistas, mas eu tinha muito medo de parecer porque eu não tenho pretensão de autoajuda, eu não tenho pretensão de ser voz de ninguém, né, aquilo que a gente conversa sempre, e eu não quero ser voz de mulher, eu não quero me impor num papel de mulher, porque eu nunca vou ser, nunca vou saber, nunca vou ter esse direito, eu sei disso, mas eu quero contar uma história com personagens mulheres, entendeu? Uma vez o Daniel Viana me falou uma coisa muito interessante e que eu guardo. O Daniel Viana também é um poeta, é um artista, né? Acho que a gente... Eu sou um artista e poeta, gente. Então, assim, desculpa. O Daniel é incrível. Declama incrível. Como poucos também. E aí ele falou que tem uma diferença entre a gente falar de e falar por, né? Então eu acho que você pode falar de mulheres, você pode falar, enfim, de qualquer assunto você pode falar.
Você não pode falar por essas pessoas, e é isso que você fez. E é isso, acho que a grande sacada é essa, né? A gente pode falar né? Então eu posso falar de, sei lá, de homens, mas eu não posso falar como um homem porque não sou. E assim como você pode falar de mulheres, mas não do ponto de vista. Porque essa coisa de, né, a gente usa muito, tipo, dar a voz, mas ninguém dá voz pra ninguém. Claro todo mundo tem a sua voz. A gente empresta o ouvido, né? A gente dá escuta pra essa voz, mas a gente não dá a voz pra ninguém. E que bom que a gente pode ouvir, porque daí ouvindo a gente aprende, né? Acho que a gente teve esse papo, acho que com a Luz, né? Acho que foi legal no Flipostos do ano passado. Com a Luz Ribeiro, né? Que é muito, muito legal também. Mas é isso, eu acho que a gente caminha bem se caminhar assim, né? Acho que estamos bem. Acho que a gente está chegando ao fim. Já Jéssica. Passou super rápido. Não quero continuar conversando aqui. Vamos fazer mais, vamos gravar mais. Vamos tentar fazer semanal, eu acho que... Eu quero muito. A nossa rotina é um pouco louca, né? Mas a gente quer fazer. Mas a gente achou um lugar maneiro pra gravar. É muito legal o estúdio. Se alguém precisar de estúdio... Vamos ver se a gente faz o Alan tá fazendo sinal ali dentro pra mim. Vamos ver se a gente faz uma live aqui também, qualquer dia. Super rola a gente fazer uma live. No Instagram, a galera vê gravar. Eu queria ler um poema do Chorume Poético. Por favor, Chorume Poético é um perfil incrível. Que é um perfil incrível no Instagram. Só pra finalizar, você tá falando de falar por mulheres, eu vi hoje no Twitter a propaganda de um cara que é um coach feminino. Ai, gente, não dá, né? Então, assim... Cara, eu achei isso muito bizarro. Eu acho que em 2018, no auge, né, da era da informação, não dá pra um homem ser um coach feminino, né? Assim, também tem coisa que beira o desespero, que é esse o caso, não dá, né? Mas assim, eu já vi escritor branco, loiro, sei lá, ultra privilegiado, falar, não, é porque meu livro é sobre mulheres negras, e aí eu tô falando, porque eu acho que elas precisam de voz. Eu queria bater nele, né? Mas eu tenho uns impulsos assassinos, mas aí eu resguardei isso, eu tô falando isso aqui, né? Então, se algum dia ele ouvir, gato, close errado. Não dá, desculpa. Escreve sobre você, escreve sobre outras coisas. Agora, escrever para empoderar mulheres, você sendo um homem branco, não vai rolar, não dá. Vamos pro Chorume Poético, esse perfil é muito engraçado. Perfil maravilhoso. Fiz um prato de comida e deixei cair no chão. É mais ou menos essa a história da minha graduação. Mas aí, como o tema do podcast não é graduação, eu não vou nem entrar no mérito da minha. Eu vou contar um segredo aqui, que é quando a Jéssica me mandou esse Chorume Poético, é porque eu selecionava algumas poesias muito engraçadas, assim, poesias óbvias, e eu tenho essa pasta secreta que eu nunca vou mostrar pra ninguém, só mostrei pra Jéssica. O Tadeu, ele tem uma pasta, gente. Eu fiquei horrorizado com aquilo, porque ele tem uma cara de bom moço, sabe assim? Sei lá, é o gênero que toda mãe quer ter. É uma pasta dark side, assim, ela é... O Tadeu é um gênero que toda mãe quer ter. Então vocês imaginam o que é o Tadeu. É uma pessoa assim, que, né, acima de qualquer coisa. Aí ele falou assim, Jéssica, olha essa pasta. Eu achei que era o quê? Uma pasta de escritos dele. Não, era uma pasta onde ele guardava print do Instagram de poesia ruim. Então ele tem um acervo de poesia ruim. Talvez isso um dia vire uma exposição, porque tem muita poesia ruim no mundo também. Eu não vou falar aqui por motivos éticos, mas é muito engraçado. Um dia que a gente estiver tomando cerveja com algum ouvinte aí, ia ser legal mostrar. Mas também todo mundo já fez poesia ruim na vida, né? Nossa, então, eu leio minhas poesias, algumas. Eu já li várias coisas que eu escrevi, eu tenho muita vergonha. Eu tenho muita vergonha de muita coisa que eu já escrevi, então tá tudo bem também fazer poesia ruim. Aí merchan é assim, um verso aqui, depois o outro ali, você continua lendo. Daí do nada, Jequiti. Sigam o Chorume Poético. Sigam o Chorume Poético. Fazendo propaganda aqui, eles estão pagando pra gente aqui, então que fique claro. A gente também pode trabalhar com isso e descolar uma grana de repente, verdade, né? Futuramente, talvez. Jéssica, onde as pessoas te encontram? As pessoas me encontram no margens.com.br, aí lá tem os meus canais, meus contatos. Meu Instagram é Jéssica Balbino _, o do Margens é Pelas Margens, e aí tô circulando por aí, estou flanando virtualmente, Twitter, Jéssica Balbino também.
Eu tô no Tadeu Rodrigues no Twitter e no Instagram, Tadeu F. Rodrigues. Vocês me encontram e a gente troca ideia também. Mandem mensagens, se quiser comentários também, quiser sugestão. A gente vai tentar manter, então, essa frequência semanal dos podcasts. A gente já está falando com o Alan aqui para ver se a gente deixa isso afinado. E muito bom, gostei desse primeiro episódio, espero que os próximos sejam tão bons quanto. Também gostei bastante, se tiverem sugestões também, mandem pra gente no contato@margens.com.br. Eu prometo que eu respondo e vai ser super prazer ter uma galera aqui também compartilhando com a gente. E mais legal se vocês vierem pra Poços gravar, porque perfeito. Daí vai ser perfeito. Obrigada. Obrigado a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Valeu, beijo.